iniciais. Por isso, fique alerta aos primeiros sinais. Vamos lá, pessoal. Deu tempo de tomar uma aguinha, né? Deu tempo de lavar o rosto, para quem tiver com sono, né? Deu tempo de pegar um lanchinho assim, correndo na cozinha. Quem estiver em casa, né? Quem estiver em casa, né? Quem estiver na sala de aula, deu tempo de tomar uma aguinha ou então já tem a garrafinha ali com água ali na carteira, né? Beleza? Vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, ao nosso conhecimento, ao nosso tema. A gente está falando sobre a evolução, conceito e instrumentos da comunicação organizacional. Falamos da importância dessa comunicação, da evolução da comunicação, né? Por que as organizações começaram a se interessar em melhorar esse processo de comunicação com o público? Isso tudo porque teve o crescimento industrial para fortalecer a marca, melhorar a imagem, conquistar o cliente. Eles pensaram em quê? Melhorar a comunicação, tá? Falei da relação da nossa empresa, né? O João Paulo tem a empresa dele, eu tenho minha empresa, o Nonato, a Rosa, o meu diretor de imagem. Já falei aqui, quem está chegando agora vai entender, né? A nossa primeira empresa é a nossa vida. Então, a gente tem que fazer uma boa imagem da gente como profissional, como pessoa e como profissional, né? Então, a gente tem que melhorar a nossa forma de se comunicar, né? Como comunicar, o que falar, em que momento falar, certo? Falamos em aula passada a questão do tom de voz, né? Como mandar uma mensagem, como mandar um e-mail para o nosso chefe, para o nosso professor, né? Para o nosso pai ou para a nossa mãe, a forma de enviar a mensagem, como é que a gente escreve, né? Então, a gente tem que melhorar a nossa comunicação. Se for pedir algo, né? Final de semana, mãe, me dá um dinheirinho aí, né? Olha, a forma de se comunicar com a mãe e com o pai no final de semana para pedir um dinheiro para sair, né? Tem que melhorar a forma de comunicação, não é verdade? Né? Olha só, tem gente... E estudantes, olha só, gente, estou recebendo aqui no estúdio, tá? Estudantes de marketing fazendo... Ó, vão passar 4 semanas aqui no canal Educação, fazendo um estágio, tá? Estão passando aqui com a professora Jusilene, né, para conhecer aqui os estúdios, né? Tá vendo? Tá vendo a comunicação como é, né? Gerando estágios, né? E vão aqui passar 4 semanas, conhecendo. 4 semanas, né, Isabel? 4 semanas, praticamente o quê? 4 semanas é um mês. Passar um mês aqui no canal Educação, tá? Então, vamos lá, continuar com a nossa aula. Bom, as áreas que compõem o composto da comunicação são constituídas por sub-áreas que desempenham atividades específicas. As relações públicas, jornalismo, publicidade, propaganda. Diante disso, vale uma breve apresentação, que é o que a gente vai ver agora no quadro do composto da comunicação organizacional e atividades presentes em cada área. Vamos lá. Bom, olha só esse quadro. Professora, a imagem está pequena, a letra está pequena, mas não tem problema, né? Vocês podem acompanhar essas aulas depois, vão estar na plataforma do canal Educação. Quem não conseguir acessar a plataforma, não estiver lá, entra novamente no YouTube para assistir essa aula. Na plataforma, além da aula, né, que você pode assistir o vídeo novamente, tem o material, esses slides em PDF. Tá certo? Beleza? Bom, composto da comunicação organizacional, nós temos a comunicação administrativa. Olha só. Essa comunicação administrativa, ela transmite dados no âmbito das funções administrativas de uma organização para todos os setores. Então, comunicação administrativa, todos os setores. Está mais relacionada com a área de vocês. A comunicação administrativa está mais relacionada com a área de recursos humanos. Comunicação administrativa,
área de RH. Mas para fins de divulgação é necessário haver o envolvimento de quem? Da alta gestão, né? Em paralelo com a comunicação interna. Ou seja, a comunicação paralela entre a alta gestão e a comunicação interna. Com a utilização da comunicação interna. Tá? Na comunicação interna, ela viabiliza a interação entre a organização e os colaboradores. É a comunicação no ambiente. Vou botar aqui a borrachinha. Interno. É a comunicação do ambiente de trabalho. Ou seja, são gestores com os colaboradores. Busca em seu ideal motivar e integrar as equipes, alinhando os interesses dos funcionários e da empresa através do diálogo. Tá? Fomenta a participação, a troca de experiência, informações de todos os níveis. Envolve as 4 áreas. Aqui está relacionado mais à área de RH. Tá? Aqui envolve as 4 áreas de comunicação. Recursos humanos, diretoria e todos os colaboradores. As atividades de jornalismo e relações públicas são necessárias para a eficácia da comunicação interna, assim como também a publicidade e propaganda no que diz respeito ao endomarketing, que é o marketing interno da empresa. Tá? Comunicação institucional. Essa comunicação, ela é responsável pelo tratamento da imagem e identidade da organização. Tá? Perante o seu público, como é que está a imagem? A imagem, a identidade da minha empresa perante o público vai depender de quê? Da comunicação institucional. É lógico que depende da comunicação como um todo, né? Está intimamente ligada à filosofia, à política, missão, tá? Valores, visão e os objetivos da instituição. Nesse setor da comunicação, destacam-se as atividades de relações públicas, publicidade institucional, jornalismo e assessoria de imprensa. Comunicação mercadológica. Pelo termo, a gente entende o quê? Mercado. Tem a ver com mercado. Né? Mercado, a gente entende o quê de mercado? Hein, pessoal? Venda. Né? A gente tem isso, né? Voltado para os objetivos mercadológicos, atua no reforço da imagem das marcas e produtos, por meio da divulgação publicitária, visando a sustentabilidade e a lucratividade da empresa. Se vincula diretamente com a área de marketing, que fornece os subsídios para o desenvolvimento da comunicação mercadológica. Nessa comunicação, se destaca o quê? As atividades de publicidade e propaganda, contudo, pode utilizar-se indiretamente das atividades de comunicação institucional. E olha só, de acordo com esse quadro, os campos de estudo tradicional da comunicação social estão presentes e são imprescindíveis para a eficácia da comunicação organizacional. Por muito tempo, a comunicação nas organizações esteve ligada a tarefas específicas, seja de relação pública, seja de imprensa, publicidade. E hoje, o que era fragmentado ganha uma visão holística e sistêmica. E a comunicação concretiza-se pelo somatório de todas as suas áreas e atividades. Numa organização, imagina aí, dá para trabalhar numa organização sem algum tipo daquelas comunicações do quadro? Dá? Ou a gente pode trabalhar, ou a gente tem que trabalhar com todas essas comunicações?
comunicação administrativa, institucional, né? A gente tem que trabalhar com todas elas. Tá? Por quê? Não são vários setores? Não são vários processos desenvolvidos? Não são várias atividades desenvolvidas? Então, processo de comunicação vai englobar tudo isso. Todas essas comunicações daquele quadro que a gente viu. Tá? Dentro da comunicação nas organizações, a gente também vê os fluxos comunicativos. Os fluxos comunicativos da organização. Fluxos de comunicação. Tá? No passado, o fluxo mais utilizado era o descendente. Prestem atenção nos termos. Como é fácil a gente aprender. Tá? Quando chegar na hora da atividade, eu vou falar algo para vocês que vocês vão... Rapaz, é muito fácil esse assunto. Eu entendi. A professora abriu minha cabeça e botou o assunto dentro. Né? O fluxo mais utilizado no passado era o descendente. Né? São interdependentes, um complementa o outro. Um complementa o outro. Tá? Não pode utilizar, tá? Só um, ou só dois, ou faltando um, não. Tá? Olha só. O fluxo mais utilizado de comunicação era o descendente, já que era valorizado apenas os que os gerentes tinham a dizer. E não havia uma preocupação com a opinião dos colaboradores. Ou seja, colaborador não podia opinar. Colaborador só tinha que obedecer, cumprir ordens. Né? Colaborador não fazia parte do projeto, não fazia parte do planejamento, não fazia parte de tomada de decisão. Isso no passado. Não tem aquela frase que vocês conhecem, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois no passado, o fluxo era o descendente, era mais ou menos assim. Atualmente, para melhorar o processo produtivo numa organização, as coisas têm mudado. E são poucas as organizações que continuam seguindo o formato descendente. Poucas. A maioria dos gestores está investindo cada vez mais em um relacionamento horizontal com os seus funcionários, né? Já que é comprovado que a produtividade está amplamente ligada ao nível de satisfação dos profissionais. Ou seja, a produtividade está amplamente ligada à motivação do funcionário. Funcionário desmotivado tem produtividade? Funcionário desmotivado, ele trabalha como tem que trabalhar? Funcionário desmotivado, gente, ele não quer nem levantar da cama, nem sair de casa para trabalhar. Assim como aluno. Eu sou aluna. Professora, mas sou aluna. E na época, né, de vocês, quando eu era adolescente, tinha dia que eu não tinha motivação nenhuma para sair de casa para ir para o colégio. Mas aí o que é que eu fazia? Eu preciso. Lá na frente eu vou precisar. Se eu ficar em casa, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou aprender? Eu vou piorar. Né? Eu pensava assim. E eu ia para o colégio. Né? Aí sempre ocorria o quê? Quando eu chegava na sala de aula, aí começava a aula, aquilo começava a me animar. Né? Mesmo um pouquinho desmotivada para nem estar ali naquele momento, começava a me animar. Pronto, eu ficava até o fim da aula. Né? Aí eu não queria mais nem sair do colégio. Eu ficava desmotivada, era para ir para casa. Né? Eu era assim. Tá? É importante salientar que todos os tipos de fluxo de comunicação empresarial têm a sua importância e podem contribuir com o crescimento das organizações empresariais. Todos eles ocorrem na maioria das empresas, né? Quase ao mesmo tempo, certo? Tudo é natural que um ou outro seja predominante por ocorrer com mais frequência, de acordo com as características e com a cultura da organização. Então, dependendo da característica
e da cultura organizacional, a gente vai saber qual o fluxo que a gente vai adotar, o fluxo comunicativo, e qual fluxo está sendo predominante, certo? Cabe aos gestores, supervisores, né, aos líderes, analisar qual desse fluxo comunicativo se encaixa no perfil daquela empresa, ou no contexto de um dado momento, né? E de que maneira esse fluxo pode sanar as necessidades ligadas à comunicação. Olha aí. Sanar as necessidades da comunicação empresarial. Quando um gestor ou um líder analisa o fluxo, né, que vai se encaixar o perfil da organização, ele também tem que analisar o perfil de quem? Do cliente. Ele tem que analisar o perfil do público, para também saber se vai atender, sanar as necessidades, né, da comunicação externa. Certo? Antes de tomar a decisão, é preciso fazer uma análise minuciosa e cuidadosa para que a escolha seja ideal. Não há certo ou errado. Não há um fluxo certo. O fluxo comunicativo certo que eu vou implantar é esse. Não. Não há um certo nem um errado nesse caso, né? Mas há escolhas mais adequadas do que outras, de acordo com o contexto apresentado. Certo? Bom, e os fluxos comunicativos mais comumente estudados são os descendentes ou verticais, ascendentes, horizontais ou laterais, transversais e o circular, né? Pela palavra descendente, quando eu falei do fluxo descendente, que eu fiz assim, ó, descendo, né? Então são vários bizus aqui, porque vocês vão se deparar com termos como esse em provas. Isso se vocês partirem para um concurso público, né? E aí vamos supor que vocês estão fazendo prova e se deparam com fluxos comunicativos, fluxos de comunicação organizacional descendente ou vertical. Vocês já vão saber que é do alto escalão até os funcionários, os colaboradores. Existem vários termos, né? Alta hierarquia, baixa hierarquia. Nível superior, nível inferior. Né? Gerência, subordinados. Né? Gestores, funcionários. São vários termos. Tá? Que vocês com certeza já sabem identificar e na hora vão saber tirar de letra, né, sobre isso aí. Então, fluxo descendente, fluxo ascendente, ao contrário, ascendente, ó, subindo, é dos subordinados ou funcionários ou colaboradores até o alto escalão. Horizontal, de setor para setor, mesma área, né? E transversal, de um setor para o outro, tá? A gente vai saber aqui, ó. Bom, fluxo descendente ou vertical é o processo de informação da cúpula diretiva. Cúpula diretiva da organização para os subalternos, outro termo, né? Isso é a comunicação de cima para baixo. A informação parte dos gerentes e chega até os subordinados. Uma informação que eu recebo da coordenação pedagógica é uma informação, é um fluxo de comunicação descendente, ascendente, horizontal ou transversal? Vamos lá? Quero interagir aí. Para quem não entendeu, a comunicação que eu recebo, a informação, né?
uma função, uma atividade que eu recebo para fazer, que vem lá da coordenação pedagógica para a professora Iuna, é um fluxo descendente, é um fluxo ascendente? Olha aí, a Leidiane, descendente. Por quê? Por que a Leidiane respondeu descendente? Por que é descendente? Agora eu quero que outra pessoa responda. Por que é descendente? Vamos lá? Eu sei que vocês sabem. Porque vem da coordenação, gente. Porque está descendo de nível, né? Está descendo o nível de hierarquia, certo? A Rosa respondeu. Está vindo da gestão, da coordenação, que é um nível hierárquico superior ao do professor. Beleza? Né? Se eu peço, sujou aqui o estúdio, né? Sujou o estúdio. Aí eu vou pedir para o pessoal de serviços gerais para subir aqui no estúdio 5 e limpar aqui a sujeira. Essa comunicação que eu tenho da professora com alguém dos serviços gerais também é descendente. Tá? Também é descendente. A informação parte dos gerentes e chega até os subordinados. É uma forma de informar eles a respeito de regras, normas, instruções de como algo deve ser realizado, metas a serem cumpridas, entre outros fatores importantes. Tá? É o fluxo que mais se vê nas empresas em geral. Afinal de contas, cabe aos líderes e gestores comunicar o que deve ser feito aos liderados. Esse tipo é muito frequente nas gestões autoritárias. E vocês já viram em outras aulas, em outras disciplinas, que gestões autoritárias não é muito bom. Não tem um bom desenvolvimento. Geralmente, a comunicação pode se tornar falha. Tá? Fluxo ascendente. Vou botar até assim a setinha aqui. Vou voltar aqui. Fluxo descendente. Fluxo ascendente. É o processo contrário. São as pessoas situadas na posição inferior da estrutura organizacional que enviam à cúpula suas informações. Né? É um tipo de feedback que os colaboradores dão aos seus líderes a respeito da sua produtividade, satisfação e dúvida. Consultores. Né? Funcionários que trabalham em consultoria, por exemplo, ambiental. Os profissionais sabem o que tem que fazer, vão a campo, fazem a coleta, chegam na empresa e vão informar sobre o trabalho que fizeram. Vão tirar dúvidas. É um feedback que os colaboradores, ou seja, os funcionários, estão dando para o dono da empresa. O dono da empresa vai ficar lá, querendo receber o resultado daquela consultoria, daquele levantamento, daquela pesquisa. Outro exemplo, alunos. Como assim, professora? Dentro da organização, a instituição de ensino pública é um órgão. É uma empresa, a universidade é um órgão. Né? Então, o aluno, ele está ali fazendo a atividade dele prática, certo? Ele está ali fazendo um experimento em campo. E ele vai chegar para o orientador, para o professor orientador, e vai mostrar o que fez naquele dia. Né? De trabalho. Ele vai mostrar a produção dele naquele dia. Ele vai mostrar quantas análises fez. E o que não fez, por quê? Eu tenho dúvida, ele vai tirar dúvida, ele vai esclarecer. Esse fluxo é ativado com mais frequência nas gestões democráticas, em que todos os colaboradores, interdependente do cargo que ocupem, podem se expressar em direção aos seus líderes. Lá na descendente, ninguém chega no líder. É difícil, tá? É o que ocorre quando elogiam, tiram dúvida ou mesmo reclamam de algo aos seus gestores. Fluxo horizontal ou lateral. É a comunicação que ocorre no mesmo nível.
É a comunicação entre os pares e as pessoas situadas em posição hierárquica semelhante. A comunicação entre a professora Iuna e o professor Gilvan, entre a professora Iuna e o professor Galvão, entre a professora Iuna e a professora Amanda, entre a professora Iuna e o professor Jorge. Tá? Comunicação entre funcionários do mesmo nível hierárquico, mesmo que de diferentes áreas. Auxilia na compreensão entre os membros da empresa e os une. Todavia, é importante tomar cuidado, tá? Para que as informações não fiquem retidas em um único grupo, o que pode ser bastante prejudicial à organização como um todo, gerando incerteza e desentendimentos. Reuniões só com estagiários ou só com gestores da empresa são exemplos de comunicação horizontal. Fluxo transversal ou longitudinal se dá em todas as direções, né? Fazendo-se presente nos fluxos descendente, ascendente e horizontal, nas mais variadas posições das estruturas ou da arquitetura organizacional. Esse tipo de fluxo acontece nas organizações orgânicas e flexíveis, que permitem uma gestão mais participativa e integrada. Criam condições para que as pessoas passem a intervir em diferentes áreas e, com elas, interagir. Modelo de comunicação, ainda falando do transversal, né, mais moderno, bastante comum em empresas do tipo startup. Aqui as informações são transmitidas igualmente entre os colaboradores e gestores, mesmo que de diferentes departamentos, sem centralização, tá? É mais indicada para a empresa menor e que não há dificuldade de comunicação entre funcionários de diferentes níveis. É o que se vê quando o chefe da contabilidade, né, conversa com um funcionário de marketing, ou quando um colaborador do RH tira dúvida com o gerente de vendas, por exemplo, né? Fluxo circular abarca todos os níveis sem se ajustar às direções tradicionais. Surge e se desenvolve muito mais nas organizações informais e favorece a efetividade no trabalho. Modelo de comunicação bastante comum, sobretudo em pequenas empresas, é o circular. Nesse tipo de fluxo ocorre algo bastante interessante. As informações fluem livremente entre todos, sem regras específicas, tá? Aqui a hierarquia e as divisões da organização em áreas ou departamentos não interferem na fluidez da comunicação. É por isso que se diz que o fluxo é circular. Ele parte e chega a diferentes pontos sem um sentido obrigatório, né, como ocorre nos modelos anteriores. Bom, em relação aos fluxos, vocês viram que depende muito de quê? Eu vou utilizar um, vou utilizar dois? Vai depender da sua atividade. Vai depender da sua cultura organizacional, certo? Bom, falamos sobre evolução, conceitos, e agora a gente vai falar sobre instrumentos da comunicação organizacional. As ferramentas utilizadas, né, dessa comunicação organizacional, né? A comunicação interna, nós sabemos que é essencial para garantir uma organização eficiente. Uma boa comunicação interna, né? Isso dentro da empresa. Isso porque é a ferramenta responsável por alinhar comportamentos e esclarecer informações fundamentais para o bom andamento do negócio. E dentro dessa questão de alinhamento e comunicação interna, nós temos 8 principais ferramentas. Instrumentos, a intranet, né, que é uma rede corporativa com acesso permitivo somente aos colaboradores, somente o colaborador tem acesso, né, a essa rede corporativa. Já diz, intranet, rede corporativa, né, é um meio de interligar unidades de departamento, publicar treinamentos informativos, divulgar produtos e serviços, entre outros. Tem como vantagem possibilidade de todos os colaboradores terem acesso a uma mensagem padronizada de fácil acesso, né? Por ser um sistema integrado e único, fortalece ainda mais a comunicação entre as equipes.
Rede social corporativa. Já diz, né? É da corporação, é da organização. Utilizar as redes sociais é uma forma inovadora de otimizar a comunicação interna, né? E integrar um grande número de pessoas, estimulando a troca de experiências. Além disso, essa ferramenta tem sido bastante utilizada no trabalho remoto. Mas é importante ter cuidados para que a rede não gere distrações com atividades paralelas. Certo? Utilizar a rede e vai ter distração dentro da organização. Não, gente. Certo? Isso é para o trabalho. Não é para ficar interagindo, né? Tirando o foco do trabalho. Para evitar esse problema e garantir mais segurança à informação, foi criado o conceito de rede social corporativa, ainda com pouco tempo no mercado brasileiro. Aplicativo do RH e do colaborador. Olha só. Aplicativos estão cada dia mais populares pela facilidade, mobilidade e praticidade que proporcionam, né? É possível utilizá-los em um celular a qualquer momento. É possível utilizar o aplicativo para RH como canal para publicar informativos, dar orientação e até mesmo um feedback. Mural de recados. Auxilia na hora de deixar lembretes, levantar as metas da equipe, né? Reforçar as estratégias da empresa. É importante que ele esteja em um lugar visível para todos, por exemplo, nas salas de reunião, né? Nos corredores de um setor, na entrada da empresa, na entrada de um setor, tá? Dicas específicas para montar um mural ideal de comunicação interna, além de ideias inovadoras. Precisa ocupar um local estratégico, né? Tornando-se um local de referência fixo que os colaboradores saberão onde está. O conteúdo precisa ser acessível, né? Ou seja, com textos curtos, linguagem simples e de fácil entendimento. Sua função é chamar a atenção dos colaboradores, logo precisa ter uma estética bem trabalhada. Deve estar sempre atualizado, podendo ser definido com frequência quinzenal, mensal ou semanal. Quando a gente fala de chamar a atenção, né, a estética bem trabalhada de um mural de recados, tipo de fonte, tamanho da fonte, cor utilizada na fonte, o fundo desse mural de recados, tá? Isso tudo tem que ser pensado, certo? Manual do colaborador. Funciona como um guia rápido, principalmente para os novos colaboradores. Nele, o profissional encontra detalhes sobre os benefícios da empresa, suas normas e responsabilidades, visão, missão, objetivos, tá? Valores. Não pode conter apenas informações relacionadas às obrigações. Precisa também explorar o valor dos colaboradores para a empresa. Além de despertar mais interesse pela companhia e a cultura organizacional, ele contribui que o colaborador se sinta respeitado em sua dimensão individual, percebendo que não é apenas um número para a empresa, certo? Ele tem que fazer com que o funcionário se sinta parte da empresa. E-mail ou newsletter. O e-mail pode parecer um pouco obsoleto como ferramenta de comunicação interna, mas é muito utilizado na grande maioria das empresas. Por meio do e-mail, só que esse e-mail é o corporativo, tá? Você pode agendar reuniões, avisar a equipe sobre algum imprevisto, contar novidades da empresa, implantação de sistemas ou ferramentas de qualidade. A newsletter é uma espécie de revista da empresa, contendo informações que poderão ser úteis e motivadoras, né? Tem como outra finalidade, além do papel educativo, a valorização dos profissionais, pois pode se tornar um espaço em que o desempenho deles é destacado, certo? Reuniões ou eventos por videoconferência. Cresceu muito na época da pandemia, né? As ferramentas de comunicação interna digitais trazem muita praticidade, otimizando o dia a dia das organizações.
Existem casos em que uma reunião presencial pode ser importante para evitar ruídos, né? Esclarecer dúvidas, integrar os colaboradores de uma equipe. E a presencial, o funcionário se sente obrigado a participar, né? Por videoconferência, às vezes o funcionário só liga ali o áudio, né? Não liga a câmera, está fazendo alguma coisa aqui em casa e ouvindo, não presta atenção. Para evitar ruídos, faz-se o presencial, né? Se a ausência de diretores, gerentes e colaboradores é uma constante na rotina da empresa devido a trabalhos externos, aí sim, o home office ou a existência de outras filiais, né, investir na modalidade de videoconferência pode ser uma ótima solução, tá? Mas somente em casos especiais. O gerente está viajando, o gerente está com a família, está ocupado, tem que fazer uma reunião, ele está em outro país, vamos fazer por videoconferência, né? Chegou no final da tarde, teve um problema na empresa, liga para todo mundo, vamos fazer uma reunião presencial, né? Todo mundo pode estar presente? Pode, presencial. Tá? As videoconferências facilitam a comunicação interna, né? Deve ser explorada para garantir um alinhamento das informações sempre que necessário. A dica, realizá-las apenas quando for imprescindível, convidando somente os colaboradores que precisam participar da conversa. Esse tipo de reunião acaba tomando tempo de todos os participantes, o que pode impactar diretamente na produtividade do time. Então, vai fazer uma reunião de videoconferência e dizer, olha, essa reunião somente fulano, cicrano e beltrano. Tá? Certo? Ou então o setor de produção, o setor de embalagem, o setor de recepção. É só a reunião de videoconferência. Não precisa outra pessoa. Tá? Esse é um exemplo. Evite realizar videoconferência para questões que poderiam ser resolvidas rapidamente com um e-mail ou mensagem em outra ferramenta. Ou então numa reunião simples. Você, o chefe entra, eu quero conversar com você. Tá? Caixa de sugestões. Funciona muito bem para os colaboradores que têm ótimas ideias, mas têm receio de falar com seu líder ou gestor. Isso porque as sugestões depositadas na caixa podem ser feitas de forma anônima. Essa ferramenta funciona para empresas de qualquer porte e gera resultados eficazes, mas é importante pensar em formas de migrar a solução para o ambiente online, abrangendo também colaboradores que trabalham em casa. Espaços para sugestões na intranet ou um e-mail específico para isso podem ser boas soluções. Além disso, vale a pena realizar pesquisa de satisfação com regularidade, além de avaliação de clima, né? E vamos lá para as nossas atividades, né? Vamos treinar? Vamos ver se a gente está prestando atenção. Ah, é fácil. Tenho certeza que vocês vão responder. Primeira questão. Existem diversos meios eletrônicos para comunicação organizacional, sendo o e-mail corporativo um dos mais utilizados pela organização. No entanto, mesmo sendo uma ferramenta de fácil uso e bastante popular, ao utilizar o e-mail corporativo é importante ter ciência e cuidado com os aspectos de privacidade e política de confidencialidade da organização, reler a mensagem antes de enviá-la para garantir que não há nenhuma imprecisão ou informação desencontrada e conferir se o destinatário está correto antes de mandar o e-mail. Verificar com cuidado e atenção a procedência, né, quando do recebimento de e-mail com links e ou anexos. Né. Priorizar apenas assuntos relacionados ao trabalho. Para assuntos pessoais, o recomendado é o uso de um e-mail pessoal. É correto o que se afirma no item 1, 2 e 3 apenas? No item 2, 3 e 4, 1, 2, 4, ou é correto o que se afirma nos 4 itens? Olha aí a Leidiane Lima, letra D, todas as afirmações estão corretas. Jatobá do Piauí, né? Falando que letra D todas estão corretas. Quem mais?
Marcou a letra D. Quem mais confere aí que é a letra D? Paz Landim dizendo que a letra B, 2, 3 e 4 apenas. O Emerson falando que é a letra B. Quem mais, gente? Tá fácil, não tá essa questão? Caio falando que é a letra D. Sussuapara. Quem mais? Vamos lá? Giovana, letra A, 1, 2 e 3 apenas. Pessoal, quando a gente fala de e-mail corporativo, né, é um e-mail da corporação, é um e-mail da empresa. Você tem o seu e-mail pessoal, mas você tem o e-mail que é da organização, que é da empresa. Então, no e-mail da empresa, você tem que ter ciência e cuidado com os aspectos de privacidade e política de confidencialidade da organização. Tá? Você tem que reler a mensagem antes de enviar para garantir que não há nenhuma impressão ou informação desencontrada, para não ocorrer problemas. Né? Você tem que verificar com cuidado e atenção a procedência quando o recebimento de e-mail com links ou anexos. E você tem também que priorizar apenas assuntos relacionados ao trabalho. Para assunto pessoal, você utiliza o seu e-mail pessoal. Então, todos os itens estão corretos. É letra D. Tá? Segunda questão. A comunicação organizacional possui fluxos que podem ser ascendente, descendente ou lateral. São exemplos de fluxos, respectivamente, né? Ascendente, comunicado da direção para os colaboradores. 2, feedback subordinado para o gestor. 3, troca de e-mail entre 2 colaboradores de um mesmo departamento. Né? Letra B, ascendente. Ó, cada item tem uma característica. Tá? Distribuição de memorando interdepartamental. Pedido para antecipação de férias de um colaborador do setor operacional ou setor de recursos humanos. Feedback de gestor para o seu subordinado. Letra C, reivindicação de um aumento de salário dos colaboradores da diretoria. Nota de diretoria à imprensa, comunicado de direção para a gerência. Leidiane já está marcando aí a letra A, né? Letra D, relatório do setor operacional destinado à direção, organização, feedback de gestor para o subordinado. Troca de e-mail entre 2 colaboradores do mesmo setor que ocupam cargos idênticos. Leidiane já marcou letra A. Né? Comunicação organizacional ascendente. Letra D. Relatório do setor operacional destinado à direção da organização. Ascendente. Setor operacional, ele está embaixo, né? Um nível abaixo da direção da organização. Feedback do gestor para o seu subordinado. Descendente. Troca de e-mail entre 2 colaboradores do mesmo setor que ocupam cargos, né, idênticos. Fluxo lateral. Tá? Ficamos por aqui. Grande abraço para vocês. Até a próxima.